Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Paz e bem, caros fiéis, vamos continuar a nossa leitura do Catecismo. Nós estamos na questão 130. Quem é o ministro do batismo? Ministro do batismo é, de ordinário, o sacerdote, mas em caso de necessidade, pode ser também qualquer pessoa, contanto que tenha a intenção de fazer o que faz a Igreja. E durante a Segunda Guerra, de 1939 a 1945, ao passo que tinha um tiroteio, aéreo e noturno, via-se, expelindo dos ares uma chuva de fogo, e aí num cárcere, na verdade num casebre, onde se instalava uma companhia de pioneiros, lá nascia uma criança, E sua mãe, ela tremia de dor, de susto, e ela se perguntava, o menino ele vai sobreviver? Então a sua débil aparência, poucos sinais dava de vida. Então, por urgência, era necessário batizá-lo. Mas aí onde encontrar um sacerdote naquele momento, de perigo e de pânico geral? E aí foi então que o tenente-comandante, tomando uma bilha com água, ele derramou sobre a cabeça da criança, pronunciando as palavras da forma. Mas o ministro do batismo não é o padre, o sacerdote? Sim, de fato, mas por isso mesmo é ele chamado ministro ordinário desse sacramento, cujo poder lhe foi dado pelo próprio Jesus Cristo. O sacerdote administra o batismo com rito solene, tem os exorcismos, Mas, em caso de necessidade, qualquer pessoa pode administrar o batismo privado, ainda mesmo que seja um herege ou um infiel. Mas aí tem uma condição. Eles devem, usar a matéria devida e a forma prescrita, e eles devem também ter a intenção de fazer o que faz a igreja. O batismo é absolutamente necessário à salvação, e eis o motivo pelo qual é permitido administrá-lo em qualquer tempo ou lugar e por qualquer pessoa, no caso de perigo de morte. A água, ela é um elemento que se encontra em toda parte e a forma é fácil de se reter na memória. Quantas crianças abandonadas e a quantos enfermos não abrem os missionários as portas do céu? E essas almas contarão jubilosos por toda a eternidade o hino da gratidão e do amor. E, segundo aqui o profeta Isaías, eu me regozijarei sobremaneira no Senhor, e a minha alma exultará no meu Deus, porque ele me revestiu com a roupagem da salvação e me cobriu com o manto da justiça. Questão 131. De que maneira a confirmação nos faz perfeitos cristãos e soldados de Jesus Cristo? A confirmação faz-nos perfeitos cristãos e soldados de Jesus Cristo, dando-nos a abundância do Espírito Santo, isto é, da sua graça e dos seus dons. E era o dia de Pentecoste, o 50º depois da Páscoa. E reunidos no cenáculo com Maria, as santas mulheres, os apóstolos em oração, esperavam pela vinda do Espírito Santo. Fizera-lhes essa promessa o próprio Divino Mestre. Foi assim que veio do céu, de repente, um rumor como de vento impetuoso, o qual encheu toda a sala onde estavam. Línguas de fogo pousaram-se sobre a cabeça de cada um deles e ficaram todos repletos do Espírito Santo. E começaram a falar várias línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E aí nós vemos nessa figura o grande acontecimento representado, E irradia-se do alto um foco de luz, cujos raios desprendem-se da mística pomba, figura do Espírito Santo. Uma incontida alegria invade o coração dos apóstolos e das santas mulheres, reunidos em torno de Maria, sua mestra e rainha. A descida do Espírito Santo transformou completamente os apóstolos. Eram eles antes pobres pescadores, ignorantes e medrosos. Tornaram-se depois mestres do mundo,
intrépidos pregadores do nome de Jesus. Selaram todos com o martírio o seu ardente amor a Cristo. Nas almas que recebem o sacramento da crisma, com as devidas disposições, produzem-se os mesmos prodígios. Além da graça, recebem abundante efusão dos dons do Espírito Santo, conforme diz a oração do ritual ao se conferir este sacramento. Manda, Senhor, para estes teus servos, o teu Espírito Consolador, doador dos 7 dons, Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de ciência e de piedade, e enche-os com o Espírito de teu santo temor. Questão 132. Que é a confirmação ou crisma? A confirmação ou crisma é o sacramento que nos faz perfeitos cristãos e soldados de Jesus Cristo e nos imprime esse caráter. A belíssima obra, de São Sebastião, essa obra de arte, a qual o representa, ele está amarrado numa árvore, atingido pelas flechas dos arqueiros mauritanos. O seu semblante ele está traduzindo, a veemência de uma grande dor reprimida. A inclinação do seu corpo diz que ele se oferece a Deus em holocausto. Tinha sido ele antes abandonado nas campinas romanas, recolhido pelos cristãos que por ele zelavam. O intrépido jovem apresentou-se ao imperador Diocleciano e, mostrando-lhe suas cicatrizes tintas de sangue, repreendeu-o pela sua ferocidade contra os cristãos. Então, depois disso, ele foi morto a golpes de clavas. Então, São Sebastião ele foi militar, capitão, das guardas pretorianas. Ele servia fielmente ao seu imperador, mas, antes de tudo, servia ao seu Deus. Como cristão, ele era soldado de Cristo e morreu valorosamente como soldado. Todo cristão deve militar com denodo sob as insígnias de Cristo. Pelo batismo, ele nasce para a vida sobrenatural. Fazendo-se cristão, mas ainda é débil e imperfeito. O sacramento da crisma, no entanto, aumenta-lhe a vida sobrenatural recebida no batismo. Então, torna-o perfeito cristão. A crisma acrescenta à graça do batismo uma graça especial que nos faz chegar à santidade perfeita. Ela consagra-nos perpetuamente como soldados de Cristo e dá-nos força para professar e defender a fé, mesmo à custa da própria vida. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e me sereis testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judeia, e na Samaria, e até as extremidades da terra. Finalizamos aqui o nosso catecismo. Salve Maria e até mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebido.